Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra em direto dos estúdios de Lisboa. Hoje temos um ilustre convidado que deve ser caso único na história e até à escala planetária. Foi jogador de futebol, guarda-redes, foi internacional português das camadas jovens e até da seleção B, e depois abraçou o jornalismo e até foi diretor do jornal Record. E eu lembro-me bastante bem desses tempos, porque eu estava lá como redator do Futebol Internacional. Falamos de José Manuel Delgado. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu é que agradeço. Como é que se convive com esses dois mundos? Olha, aprendendo com os dois é a forma mais fácil. Eu tenho 15 anos de profissionalismo no futebol, porque fiz 13 épocas na primeira divisão, como profissional, obviamente, mas antes fiz 2 anos nos Júniores de Sporting, em que também era profissional. Portanto, foram 15 anos de obrigações profissionais remuneradas no futebol. Deixei de jogar para guarda-redes novo, tinha 31 anos, mas ao contrário dos outros, que é nessa idade que começam a melhorar, eu foi a partir mais ou menos dessa idade que comecei a piorar, porque tive problemas graves num joelho e percebi que o meu rendimento já não era o mesmo, a impulsão não era a mesma, e não valia a pena estar a descer a escada do insucesso. E aos 31 anos parei. E fiz bem, assim, há 2 anos tive que meter uma prótese total no joelho, porque de facto já estava como dizia o médico, em end stage, já tinha chegado mesmo ao fim. Mas de qualquer forma, 31 anos, 1989, e na altura colocaram-se-me 3 possibilidades. Faltavam 4 cadeiras para acabar o curso de Direito, podia ter acabado e era uma via que seguia. Já tinha feito o curso de treinador e naquela altura não era preciso nível 4 para treinar, e também tive essa possibilidade, e tive uma terceira possibilidade que foi enveredar pelo jornalismo. E foi essa que escolhi como modelo de vida e não me arrependo. Não me arrependo rigorosamente nada. Já lá vão 35 anos, tenho 35 anos de jornalismo, mais 15 de profissional de futebol, portanto são 50 anos neste meio, e tem sido muito curioso, porque muitas vezes há aquela, eu diria quase que rivalidade entre aqueles que jogaram e os que nunca jogaram. Os que jogaram acham que os que nunca jogaram não têm a mesma capacidade para opinar sobre determinadas matérias. É preciso estar lá dentro para conseguir fazer isso e para ter autoridade para falar sobre isso. E o que eu posso dizer é que jogar é muitíssimo importante. Jogar é muitíssimo importante. Tu tens uma percepção do jogo diferente, tens uma ideia da mentalidade e até quase da personalidade de cada jogador diferente, porque sabes exatamente como é que é. No entanto, eu, ao longo da minha carreira, cruzei-me com muitos jornalistas, talvez não muitos, mas alguns jornalistas, com uma capacidade de análise absolutamente fantástica, que compreendem o jogo, que leem o jogo lindamente e que depois são capazes de transmitir isso. Portanto, o que é que eu tentei fazer? Tentei juntar os dois mundos, e a partir dos conhecimentos de um lado e dos conhecimentos de futebol que adquiri do lado do jornalismo também, tentar ser o melhor possível. E sabes que nesta profissão, se tu fazes, imagina, 40 ou 50 crónicas de jogo por ano, 34 jornadas, mais os jogos europeus, mais as seleções, tu ao fim de 35 anos já fizeste muitos jogos, e das duas uma, ou te reinventas em cada jogo e em cada crónica, ou então aquilo é sempre igual.
Verdade. Mudas os nomes e aquilo depois é... Chapa 5, não é? Chapa 5. Portanto, aqui a dificuldade é uma pessoa reinventar-se em cada momento e procurar ter uma abordagem diferente para cada jogo. Sim. Já lá vamos a essa temática, espero eu. Tu começaste por dizer 2 anos no Sporting. Porquê Sporting? Olha, e que Sporting era esse? Eu fiz o liceu em Braga. Joguei 3 anos nas escolas do Braga e depois joguei 2 anos nos juvenis e nos júniores do Braga. Curiosamente, eu acabei por fazer 3 épocas de júnior, porque fiz uma no Braga e depois fiz mais 2 no Sporting, a do Braga e a primeira do Sporting com a idade juvenil. E a segunda já com a idade júnior. E curiosamente eu fui guarda-redes da primeira seleção nacional de juvenis em 1975, que tinha como treinador o professor Manuel José de Ferreira. Fomos fazer um torneio a Samalô porque não havia seleção nacional de juvenis, só havia seleção nacional de júniores. Então, a primeira seleção foi essa de Samalô em 75. E jogavas no Braga na altura? Jogava no Sporting já. Já jogavas no Sporting? Já jogava. Eu vim em 74 para Lisboa, acabei a lição em 74. E vim para o Sporting porque o meu pai era sportinguista, o meu pai foi dirigente do Sporting e no Natal, antes de começar a época, viemos passar o Natal a Lisboa e eu fui ao Alvalade fazer um teste. Eles sabiam que eu jogava, o meu pai falou e eu fui fazer um teste, curiosamente, com o Hilário. Claro. Foi o Hilário que me fez o teste em 1973 ainda, porque ainda foi antes do fim de ano. E ficou logo ali combinado que eu acabava o liceu e ingressava no Sporting. E esse teste era o quê? Remates à baliza? Não, fizeram um treino para ver as capacidades, como é que era, como é que não era. Chegámos, pronto, entenderam que sim e chegámos a acordo e eu depois no início da época comecei nos júniores de Sporting, apesar de ter idade de juvenil. E depois foi curioso porque em relação a grandes figuras de Sporting, quem me fez esse teste foi o Hilário. Depois, o meu primeiro treinador foi o Osvaldo Silva. Já sei. E quem era o treinador de Sporting? Vá lá, agora tu que sabes tudo. Quem era o treinador de Sporting? 74, 75. Alfredo Di Stefano. O Di Stefano começa e o Sporting faz uma digressão ao Brasil e o Di Stefano zanga-se e vai-se embora e ficou Osvaldo Silva como treinador da equipa principal. Verdade. Quem é que soube a equipa principal para treinar? E foi o meu treinador durante 2 anos, Fernando Mendes. Ou seja, eu tive a oportunidade de conviver com 3 das grandes figuras da história do Sporting e com Fernando Mendes com mais proximidade e com amizade que perdurou depois até ao fim. Até ao fim. Mas foi assim que eu fui parar ao Sporting nessa altura. E porquê é que não ficaste na equipa? O que é que se passou na subida de Júnior para Sénior? Era difícil. Quem é que era o Era o Damas. Okay. Era o Damas. Não era fácil. Não era fácil e pronto. Foi entendido e também te digo uma coisa. Ficar e não jogar para um guarda-redes é a pior coisa que há. Quando o guarda-redes dá o salto dos júniores para os séniores, tem que ir à procura de um sítio onde jogue com regularidade. E isso apareceu-me através do Montijo, que estava na altura na primeira divisão e que era treinado pelo Zé Muniz, o professor José Muniz, fez agora 92 anos, que tinha sido meu treinador na Seleção Nacional de Júniores, porque a equipa era ele e o Josualdo. O Josualdo tinha os juvenis, o Zé Muniz tinha os júniores. Ele acaba o contrato com a Federação, vai treinar o Montijo e leva-me para o Montijo. Tu participaste num torneio de Toulon? 2. Em 2 Ainda fui um como júnior. Sendo júnior, fui a um torneio
e depois no ano a seguir voltei a Toulon. E aí com o José Muniz, então, é? Não. Em Aí Toulon não. Toulon foi o primeiro com o Pérez Bandeira e o segundo com o professor Rodrigues Dias. Sei, conheço. Ok. José Muniz, nesse ano, no ano do segundo, era o meu treinador no Montijo. No Montijo, ok. E como é que correu a... A época correu-me bem, ou seja, eu tinha o Manel Abrantes, que tinha muito mais experiência que eu. Claro. O Manel tem mais 10 anos que eu, muito mais experiência. Ele começou, mas eu depois acabei por fazer, não sei, aquilo eram 30 jogos de campeonato, aquilo foi 50-50, porque eu, entretanto, aleijei-me no joelho, aleijou-se no ombro e deu o suficiente para ser convidado para o Belenenses. Portanto, a época correu bem. No fim dessa época fui à seleção de Toulon, a seleção que foi a Toulon, e a minha estreia na primeira divisão, isto é muito curioso, a minha estreia na primeira divisão foi contra o Belenenses, no Montijo. Eu tinha tido uma ruptura de ligamentos no joelho, no joelho esquerdo, que agora tive que meter a prótese, e começou aí. Tive uma ruptura de ligamentos cruzados parcial. E na altura o Montijo tinha muito poucas condições. O Montijo tinha uma lâmpada de infravermelhos, tinha um aparelho de micro-ondas, que nós chamávamos aquilo a torradeira, porque parecia, e tinha um médico que era um senhor muito simpático, mas a profissão dele, de facto, e a especialidade dele era ginecologia. Portanto, não estava muito preparado do ponto de vista de departamento médico. Eram mais os enfermeiros que punham aquilo a andar. E eu vi o Manuel Marques, ao Sporting. Ok. O Manuel Marques viu-me no joelho e disse-me, ser operado, e naquela altura uma operação aos ligamentos cruzados era quase uma sentença de fim de carreira, metes gesso durante um mês e depois isto é capaz de ir ao sítio. E assim foi. Meti o gesso, um mês de gesso, a perna atrofia e o Montijo vai jogar ao Bessa e o Manuel Abrantes faz uma luxação completa da clavícula. E o Montijo fica sem guarda-redes. Eu de gesso e o Manuel Abrantes com o ombro, com a clavícula com uma luxação. E o que é que eles me pediram? Eu estava na altura de tirar o gesso. Eu tirei o gesso, creio que a uma quarta ou uma quinta, com a perna atrofiada. Aí fiz só massagem e dobrei um bocadinho o joelho, porque um mês com a perna esticada. Depois, no dia seguinte, dei uma corridinha. No sábado, voltei só muito ligeiramente correr e levei uma infiltração no joelho. Na altura era comum, agora é crime de lesa majestade, mas na altura era o prato do dia. Levei uma infiltração e com a perna atrofiada e com tudo fui jogar contra o Belenenses. E foi assim que me estreiei na primeira divisão, num jogo em que o Montijo ganha 1-0. Ganha 1-0 e fiz um jogo belíssimo. Portanto, fiquei ali logo no radar do Belenenses, e o Belenenses na altura estamos a falar já não é bem o quarto grande, mas é o quarto maior clube, já começa a distanciar-se do Benfica, Sporting e Porto, a ficar para trás, já começa a sentir o Guimarães, o Braga e o Boa Vista a aproximarem-se, mas está nessa situação. E pronto, e depois na época seguinte fui para o Belenenses, onde estive 4 anos, o último dos quais fui totalista no campeonato, joguei os minutos todos com o Jimmy Hagen. Primeiro o Pérez Bandeira e depois o Jimmy Hagen, joguei os minutos todos desse campeonato. Depois, e como é que era o Jimmy Hagen já agora? Olha, eu apanhei o Jimmy Hagen já numa fase mais calma. Pois, imagino. Mas mesmo assim era um treinador, personalidade fortíssima, muita atenção à preparação física. Ele dizia uma coisa sempre: senhor, se trabalha 2 horas no campo todos os dias, chega ao domingo e corre durante 1h30, não tem problema nenhum. Mas era este tipo de filosofia. E tinha uma frase que eu uso ainda de vez em quando e escrevo citando o Jimmy Hagen, que era o que ele dizia aos avançados:
quando a bola era chutada por cima, ele dizia: senhor, Eusébio nunca marcou um golo acima da barra, sempre abaixo. Era uma frase que ele tinha que era fantástica. E de facto é assim, um remate não enquadrado não é preciso guarda-redes. Um remate enquadrado, pelo menos é um convite ao erro do guarda-redes, por muito mau que seja. Mas foi uma experiência muito interessante, e eu no Belenenses cruzei-me com uma figura extraordinária durante 2 anos, foi o António Medeiros. Pois, que é outro histórico, não é? Uma pessoa Ele era o quê? um bom Excêntrico? malandro. Era sui generis? Não, era um bom malandro, um bom coração, boa pessoa, estatura baixa, malandrice da cabeça aos pés. Percebia muitíssimo de futebol, taticamente muito, muito forte, muito esperto a ver o jogo. E depois, do ponto de vista físico, era como eram praticamente todos os outros, eram mais empíricos do que outra coisa, mas foi uma pessoa com quem eu gostei muito de trabalhar e de grande seriedade profissional. Mas quando tu disse que ele era bom, que lia bem o futebol, ao intervalo era capaz de mudar um jogo durante o jogo, mexer na equipa sem substituir, mudando as peças e mudando. Não, o António Medeiros tinha uma capacidade muito, muito grande, e na altura eu vou para o Belenenses e está o Rui Paulino também, um bom bocado mais velho que eu, e na primeira época o Rui Paulino é titular, e o Rui Paulino era compadre do António Medeiros. Na segunda época, eu aí fiz 10 jogos, o Rui Paulino fez 20, se não foi assim, foi quase. Na segunda época, o Rui Paulino começa a época, e a época começa a sair-lhe mal. E o António Medeiros, nós perdemos um jogo em casa com o Barreirense. O Barreirense tinha o Carlos Manuel, o Frederico, o Araújo, treinado por Anel de Oliveira. E o António Medeiros, nessa terça-feira, apesar das ligações que tinha ao Rui Paulino, à frente de toda a gente virou-se para mim e disse: miúdo, prepara-te que domingo íamos jogar o Setúbal. Domingo és tu e mais 10. Ali à frente de toda a gente. E assim foi. Esse jogo em Setúbal, o ataque do Setúbal ainda tinha o Jacinto João e o Vítor Batista. O Vítor Batista já no regresso. E a coisa começou a correr mal, aos 20 minutos estávamos a perder 2-0, pronto, não era um bom augúrio, e depois aquilo foi-se ficando por 2-0. Na segunda parte eu faço uma defesa muito boa, muito bom, um remate do Vítor Batista, daqueles. O Vítor matava-me no peito, matou no peito, chutou ali muito perto de mim à meia volta, e eu defendi e safei o 3-0. E o jogo acabou com o Belenenses a ganhar 3-2. Portanto, foi essa a minha estreia como titular, não o primeiro jogo pelo Belenenses, mas a minha estreia como titular. A partir daí nunca mais deixei a titularidade a partir dessa altura. Portanto, essa época que estava no início, e as outras duas, a primeira com Juca, com quem também gostei muito de trabalhar, e a segunda, primeiro com o Pérez Bandeira, e depois as coisas não correram bem e veio o Jimmy Hagen. E foram 4 anos muito, muito bons, em que fui internacional B. E fui chamado à seleção A pelo menos um jogo ou dois jogos, um jogo na Escócia, e outro nas Antas com a Espanha, em que fiquei como suplente do Bento, e depois no Portimonense voltei a ser chamado à seleção A num jogo que fomos fazer ao Brasil já no fim da época com a seleção de Sarriá, com a seleção de Sarriá 82. Eu já tinha assinado para o Benfica, já era público que eu vinha para o Benfica, e os 2 guarda-redes que foi o Bento e fui eu. Pronto, já sabendo que na época seguinte íamos ter ali um confronto direto. Mas olha, o Bento foi sempre uma pessoa com quem me dei muito, muito bem, só tenho bem a dizer dele. Mas ele era muito competitivo, não é? É o que toda a gente diz, pelo menos. Eu também. Eu também. Não, por isso é que era bom. E depois juntou-se o Silvino e o Neno. Nós chegámos até aos 4. E
todos eram guarda-redes que gostavam de trabalhar e que tinham o enorme privilégio de ter como treinador de guarda-redes o Eusébio. Pois é, era isso. Portanto, E aí não havia remates para cima da barra. Não havia, não. E assim, o Eusébio, muitas vezes nós fazíamos de propósito, ele começava a chutar para treinar, para nos treinar. Estava a chutar para defender. E nós começávamos a picá-lo. A dizer, pá, estás velho, olha para o teu joelho. Mas já não rematas, estes remates, só consegues isso. Quando ele se enfurecia, mas ficava mesmo, ele picava-se. Ele punha, qualquer um dos quatro, punha a bola à entrada da área, punha várias bolas à entrada da área e não só marcava o gol, como dizia para onde é que ela ia. Aqui é uma coisa absolutamente fantástica. Absolutamente fantástica. Foi um privilégio. Foi um privilégio trabalhar com o Eusébio. 5 anos. 5 anos. 5 anos, porque o Eusébio integra a equipa técnica no segundo ano do Eriksen. Depois eu tive mais 5. Portanto, tive 5 anos com o Eusébio como treinador de guarda-redes. Fora os jogadores que rematavam a baliza, não? No treino também. Ou não havia essa... Não, havia treinos de finalização em que nós éramos postos à prova. E depois havia aquilo, não havia treinadores de guarda-redes especializados, mas havia aquilo que se chamava na altura o treino específico, em que o guarda-redes fazia uma série de exercícios e de remates e de coisas, nada a ver com o que acontece hoje. Aliás, foi a posição no jogo que mais evoluiu nas últimas décadas, sem dúvida nenhuma. Os guarda-redes, no meu tempo, eram mais destemidos. Arriscavam-se também mais a jogar fora dos postes. Eu creio que saíam melhor à bola do que saem hoje, mas também há aqui uma diferença de envergadura entre os guarda-redes antigamente e os guarda-redes de hoje. Eu, se hoje fosse um clube e dissesse que queria treinar para guarda-redes, perguntava-me se era para o em patins. Porque, não, isso sem dúvida nenhuma, porque os guarda-redes hoje têm todos 1,85 m, já é baixo. Sim. Eu faço parte de uma linhagem, o Zé Gato, o Zé Henrique, 1,72 m, o Bento 1,74 m e eu 1,76 m. Portanto, não era nenhum de nós poderia hoje jogar, não por falta de qualidade. Claro. O Zé Henrique e o Bento foram grandes guarda-redes. O Bento tinha uma frase muito gira, que era quando aparecia um guarda-redes grande, ele dizia-me assim, olha, este é grande, mas não é grande coisa. Mas os guarda-redes hoje, em que é que são melhores? São melhores na capacidade atlética, são melhores na capacidade técnica, especialmente com as mãos. Fazem os movimentos de forma mais correta para a abordagem às bolas. Em minha opinião, não aproveitam tanto quanto podiam a altura que têm, nos cruzamentos. Pois. Especialmente nos cruzamentos. Ficam lá de baixo a maior parte das vezes e vês guarda-redes com 2 metros que não arrisca sair à pequena área e sofre golos de cabeça na pequena área, o que é um contrassenso. Mas o treino dos guarda-redes evoluiu de forma exponencial. Tu estavas a falar há pouco do Belenenses, depois saltaste para o Benfica e mencionaste o Portimonense. Sim. Falhou foste treinado por quem? É assim, eu no Portimonense, eu vou para o Portimonense, acabava o contrato com o Belenense estava com dificuldades financeiras muito grandes. Foi um ano em que estivemos muitos meses com salários em atraso, muitos meses mesmo. Depois houve acordos e houve tudo e acabou por ficar sanado anos depois, mas foram muitos meses de grande dificuldade e tive vários convites. E na altura é o boom do Portimonense. Sim, exatamente. É o boom da construção civil naquela zona do Barlavento. E o Portimonense cria uma capacidade para contratar, pagando muito bem, uma série de jogadores. O Portimonense é uma grande equipa. Começa o Manuel de Oliveira como treinador e nós tínhamos, por exemplo, quem é que fui o Carlos Alhinho,
Foi o Luís Norton de Matos, foi ok. o Amílcar, naquela altura foi o Manuel, que jogou no Sporting, Manuel Manuel Boó. Boó? Ok. Tínhamos uma equipa E fortíssima. Vítor Oliveira estava lá a jogar? Não, Vítor Oliveira ainda não. Ok. O Manuel Oliveira começa a época, faz 10 jogos, se não tanto, e é substituído pelo Artur Jorge. E eu trabalho o resto da época, fazemos uma segunda volta absolutamente espetacular. Era o Sporting do Alisson. Com quem jogaste no Belenenses, ou não? Sim, o Artur sim, Jorge? sim. O Artur Jorge foi meu colega de equipa no Belenenses, foi meu treinador na Seleção B, foi meu treinador no Portimonense. Mas fizemos depois uma segunda volta absolutamente espetacular. Acho que perdemos um jogo só na segunda volta e, por exemplo, contra o Sporting do Alisson, que foi campeão, tinha aquele ataque Manuel, o Fernandes, o Jordão e o Oliveira. Em Portimão ganhámos os 2-0, ao Sporting, empatámos 1-1 com o Porto e empatámos 0-0 com o Benfica. A equipa do Portimonense era muito forte. Depois, a páginas tantas, já no ano civil seguinte, apareceu o Benfica. E não disse que não. Pois. Não disse que não. Mas é curioso, a forma como as coisas foram feitas. Na altura, o Portimonense queria que eu continuasse. O presidente era o Manuel João. Claro. Tínhamos tido uma conversa prévia em que eu disse, ok, não aparecendo nada eu fico, vocês tratam bem. Falámos inclusivamente de valores para continuar, nada escrito e nada definido. Aparece o Benfica e eu disse-lhe, apareceu o Benfica, eu gostava de ir. No entanto, tivemos uma conversa e eu não irei contra aquilo que nós falámos. O Portimonense tem prevalência nisto. E ele perguntou, mas tu queres ir? Eu disse, eu quero. E depois falei com o Artur Jorge, mesma coisa. Mas tu queres ir? Eu quero. Então, pronto. Nem um nem outro levantaram nenhum obstáculo e pronto, e fiz a época toda. E só uma coisa. Até ao fim, essa época acaba comigo a ser chamada à seleção A. O que é que o Artur Jorge tinha? Nesse Portimonense, digo. Assim, o Artur Jorge tinha vindo de Leipzig, onde tinha feito um curso de treinadores avant-garde e trouxe uma série de inovações. Trouxe uma série de inovações que pôs em prática, uma metodologia de treino que não era exatamente aquela a que estávamos habituados. O Artur Jorge, por exemplo, começa com o estágio depois do jogo, e o dia de folga, portanto, jogávamos no domingo, imagina, fazíamos estágio de domingo para segunda, na segunda banhos e massagens, um pequeno treino, o dia de folga era à terça e recomeçávamos a semana à quarta. Okay. Não, mas tinha. E eu tive a sorte, foi mesmo sorte, porque fui o único a quem isso aconteceu. Eu em 2 anos seguidos trabalho com o Artur Jorge, que tinha vindo de Leipzig com uma metodologia inovadora, e no ano a seguir estou a trabalhar com o Eriksen, que trouxe uma revolução completa e absoluta na metodologia. Tu chegas ao mesmo tempo do Eriksen? Sim, chegamos no mesmo ano, na mesma época, e pronto, tenho a sorte de apanhar estes dois treinadores que de facto estavam com traziam outras ideias. O Artur Jorge mais perto do convencional, o Eriksen absolutamente de ruptura no que diz respeito aos métodos de treino. Mas lembras-te dos primeiros treinos do Eriksen? Tens memória desses dias? Lembro-me do primeiro treino do Eriksen. No primeiro treino de todos, ainda eram 40 e tal jogadores, porque ainda não tinha havido dispensas. Ele depois fica com um plantel de 22, já com os guarda-redes, e eu acho que nesse ano fomos campeões para aí 18, não foi mais. A última época do Benfica, 18 ou 20, não me lembro, mas fez um número muito baixo. Na última época em que o Benfica foi campeão com o Roger Schmidt, foram utilizados 31 jogadores. O plantel tinha 22 na altura, porque o Eriksen não queria. Mas nesse primeiro treino ainda estavam aqueles que iriam ser dispensados, e que foram cerca de 20, e fui eu que lhe fui perguntar. Na altura falava inglês, em relação ao inglês já lá vou.
E fui-lhe perguntar, mister, o treino é como? É de botas ou é de sapatilhas? E ele perguntou-me assim, vocês como é que jogam? Jogam de botas ou de sapatilhas? Nós jogamos de botas. E eu disse, então o treino é de botas. E nós que estávamos habituados, a primeira semana, que era sempre, os primeiros 15 dias, havia sempre muito pouca bola, e o treino era essencialmente um treino físico. Ali começámos com bola logo no primeiro dia. No primeiro dia estávamos a jogar normalmente e todo o trabalho era feito com bola. E eu não me lembro de ter feito algum dia com o Eriksen mais do que 300 metros de corrida contínua. E os treinos eram duros e a qualidade claro. e a capacidade física da equipa estava à vista. E todos os treinos eram feitos com bola. Mesmo a intensidade do treino, com bola, ele controlava. Imagina que queria um treino mais intenso do ponto de vista físico. Punha equipas de 4 contra 2 e os dois que estavam no meio tinham que andar em grande intensidade. Depois aquilo ia mudando, ia rodando, mas foram 2 anos muito bons, de grande aprendizagem. E no primeiro ano, quem normalmente traduzia, o Eriksen meteu um professor de português quando veio, mas ainda demorou algum tempo. Quem fazia as traduções da tática para falar com os jogadores era o Tony. O Tony, entretanto, vai para a Alemanha fazer um curso de treinadores para a Colónia. E fico eu com a pasta da tradução, de ajudar o Eriksen, a dar as instruções aos meus colegas, a tática. O Eriksen dava a tática em inglês, eu traduzia para português, íamos e criámos uma relação muito boa, entrevistas. Traduzi várias vezes entrevistas, criámos uma relação muito boa, uma relação de confiança muito boa neste contexto. Há bocado estavas a falar do António Medeiros, que era capaz de mexer no próprio jogo. O Eriksen também era assim? Ou que tipo de treinador era o Eriksen? O Eriksen, quando chegou, era um treinador, quando se foi embora era outro, do ponto de vista tático. E quando veio de Itália, era outro. Imagina. Quando veio de Itália era outro. O Eriksen, quando chegou, não tinha muito a saber. Era a escola inglesa pura e dura, 4-4-2, bola na frente, diagonal, bola da defesa para os avançados, a equipa sobe toda e normalmente os médios viam a bola passar. Os médios era o João Alves e era o Cheu, que não gostavam muito do... E nos primeiros tempos tivemos alguma dificuldade. Porque não era o futebol que aqueles jogadores estavam habituados a jogar. Até que houve um jogo em Sevilha, com o Betis, primeira eliminatória da Taça UEFA. O Benfica ganha 2-1 na Luz e a segunda mão em Sevilha, e o Benfica ao intervalo está a perder 1-0. E acabou por não ser o Eriksen, foram os próprios jogadores que conversaram e disseram, isto não pode ser só meter na frente, temos que os meter no meio. E temos que trocar mais a bola, e temos que meter... E o que acontece é que nessa segunda parte o Betis levou um banho de bola como acho que poucas vezes teria levado. Aquilo, quando acabou o jogo, só havia portugueses no campo, os espanhóis foram-se todos embora. O Benfica ganha esse jogo 2-1, dá a volta, faz uma exibição excelente. O Eriksen, como uma pessoa muito, muito inteligente, a partir desse jogo, passou a dizer, ele que dizia bola no defesa e mete na frente, ele passou a dizer bola no defesa e depois logo vê se troca a bola a meio campo, se mete na frente, tem que escolher o momento. E a partir daí as coisas começaram a carburar, porque a equipa era muito forte. A equipa base era o Bento. Eu durante 4 anos, sempre que o Bento não jogou, joguei eu. Fiz o meu papel. Depois era o Pietra na direita, o António Bastos Lopes, o Humberto, e depois era o Veloso ou o Álvaro. O Veloso lesionou-se e depois o Álvaro jogou grande parte da época. O meio campo, Carlos Manuel na direita, Cheu, João Alves, Fernando Chalana. E depois na frente, Nenê Filipovic. Era uma... Eu digo-te com toda a sinceridade,
Provavelmente o melhor futebol que eu vi na minha vida foi nos treinos do Benfica, naqueles treinos em que fazíamos às vezes de um toque ou 2 toques, porque dava gosto de jogar, aqueles jogadores entusiasmavam-se, davam o melhor que tinham e aquilo era mesmo poesia em movimento. Pá. Tu chegaste a jogar com o Chalana na seleção B, ou não? Eu ou na seleção cheguei a jogar júnior? com o Chalana na seleção de júniores. Eu tive o azar de ser guarda-redes do Sporting e o Chalana jogar no Benfica. Porque era de facto, era genial. O Benfica nesse ano tinha o Cavungi. O Cavungi também era um jogador que fazia muita diferença. O Benfica tinha uma equipa muito forte de júniores em qualquer um dos anos. Mas o Chalana, eu apanho o Chalana no primeiro ano de júniores no Sporting, e nesse ano eu vou à seleção de juvenis e o Chalana já vai à seleção de júniores, e depois nós só nos cruzamos na época seguinte, só somos companheiros de equipa na época seguinte na seleção de júniores. E depois no Benfica durante 2 anos mais um, porque ele entretanto foi para Bordeaux. A primeira época do Chalana, de 82-83, a época da final, é uma época absolutamente fantástica. Melhor, minha opinião, muito melhor do que 83-84, em que ele acaba a época com um Campeonato da Europa extraordinário, sim, que lhe acabou por abrir as portas, claro, do estrangeiro, e na altura, e o Bordeaux era uma equipa de grande gabarito, de grande qualidade, mas a primeira época do Chalana, a época de 82-83, foi muito melhor do que a de 83-84. E o que é que... Como é que ele era como pessoa, como jogador de balneário? O Chalana não criava problemas a ninguém. O Chalana não criava problemas a ninguém. O Chalana queria jogar, gostava de jogar e gostava de tratar dos pombos. Era? O Chalana era combófilo. Tinha lá os pombos para se entreter. E durante muitos anos, o Manel Bento ia buscá-lo a casa e ia pô-lo a casa. Levava-o ao treino, ele treinava e depois faziam isto. Mas o Chalana sempre foi, nunca teve do lado do problema, nunca quis ser líder, não tinha também feitio para liderar, simplesmente impunha-se pela genialidade, e era um regalo ver o Chalana jogar. Ele uma vez num treino, meteram-lhe a bola em profundidade e ele isolou-se, ficou à minha frente. E fez uma simulação de corpo em que eu saí disparado. Ele não tocou na bola, quem marcou o golo foi o médio que fez o passe. Portanto, era de facto um jogador absolutamente diferenciado, dos melhores. De facto, o Benfica teve um rei, foi o Eusébio, e teve alguns príncipes, e um desses príncipes foi o Fernando Chalana. Tu falaste dessa época e da final europeia. Estavas no banco nesse dia? Estava. E como é que foi? Nesses dias. Porque foi em 2 mãos. Pois, verdade. Eu estou a falar desse dia na Luz. Olha, nesse dia na Luz foi curioso, porque nós fizemos o mais difícil, que foi estar a ganhar. Marcámos quase a acabar a primeira parte, estavam ali muito perto do minuto 40, e o Eriksen, que era de mandar para a frente, percebeu que a equipa estava demasiado entusiasmada com o 1-0 e com o estádio. O estádio também, não é? Bem, o estádio, nesse dia foi uma loucura. Nós quando saímos, nós fomos treinar de manhã, meio-dia, fazer ali uma ativaçãozinha. Mas onde? Na Luz. Ao estádio? Ao estádio. Fomos ao estádio, ali por volta de meio-dia, 1, e depois fomos para o Altis para comer, descansar um bocadinho, tática, e regressamos ao estádio. Quando nós saímos do estádio, depois da ativação, o terceiro anel já estava cheio. Foi, nesse dia foi. Mas o entusiasmo, e era aí que eu estava, sim. O entusiasmo, 1-0, e o Eriksen levanta-se e começa a gritar para trás, porque ele queria chegar ao intervalo a ganhar 1-0. E percebeu que nos estávamos a expor muito. E tinha razão, porque no último minuto, ou um minuto antes de acabar o intervalo, o Vercauteren cruzou o segundo posto e o Lozano fez o 1-1,
e a partir daí o Anderlecht tinha uma equipa muito forte e as nossas possibilidades ficaram muito, muito, muito reduzidas, porque eles depois conseguiram controlar bastante o jogo, e o Anderlecht nesse ano tinha uma equipa fortíssima. Mas de qualquer maneira, a imagem que eu guardo é a percepção que o Eriksen teve de que naquela altura nós tínhamos era que segurar 1-0 para chegar ao intervalo 1-0, para conversar, Claro. para refazer a estratégia para atacar a segunda parte. Mas o entusiasmo foi muito, e a equipa não se resguardou o suficiente, e acabámos por não ganhar essa taça UEFA, mas mesmo assim ganhámos o campeonato, ganhámos a taça, fomos às Antas ganhar a taça. Afinal foi nas Antas, Em agosto. um gol do Carlos Manuel em agosto, já na época seguinte. Por acaso isso foi das coisas mais surreais do que eu vi no futebol, porque este não foi mais surreal, porque a final foi jogada, a final de 82-83 foi jogada em 83-84, já com os plantéis de 84. Incrível. Ou seja, o Oliveira, o defesa central, que na época anterior tinha jogado no Marítimo e tinha sido eliminado não sei por quem, ganhou essa taça de Portugal porque foi titular na final e ganhou a final ao Porto. Voltando a essa final europeia, como é que foi sair do estádio a seguir ao jogo? Havia pessoas a apoiar? Como Tudo é que a era? apoiar. Não Mesmo sei. depois do jogo? Sim. Sem problema nenhum. É assim, o Benfica, naquela noite, 83. Eu creio que a última vez que tinha havido uma equipa portuguesa numa final europeia tinha sido em 68, em Wembley. O Benfica perde no prolongamento com o Manchester United. Portanto, 68, 83. São 15 anos. 15 anos sem nenhuma final europeia. E são 15 anos que se seguem a um período em que o Benfica vai a 5 finais e o Sporting a uma. Durante a década de 60. Portanto, foi muito tempo, e eu sei que isto pode parecer pouco, mas para a generalidade dos adeptos ter chegado à final já foi um grande prémio. E mais a mais, depois uma equipa que ganha o campeonato e ganha a taça, e que faz uma coisa que eu acho que é fundamental, é que jogava muito bem. Há equipas que são campeãs, claro, e que, pronto, o futebol não é assim grande coisa, são equipas mais pragmáticas. Esta equipa jogava mesmo muito bem. Tu falaste do jogo em Sevilha, e há o jogo de Roma também. É tão bom como o de Sevilha, ou é bom de outra maneira? É melhor. Melhor ainda, porque o Roma era uma equipa mais forte. Claro, Bruno Conte e Falcão. Proasca. Pruso, não. Tinha o Pruso, tinha o Pruso, mas o Pruso não era dos que faziam pior. Tinha o Cerezo, acho que sim. Era uma equipa fortíssima, foram campeões. É assim, a Itália foi campeã do mundo em 82 e a Roma foi campeã de Itália em 82, 83, nessa época. Portanto, estavam lançadíssimos. Tu tens noção desse jogo? Se tenho noção, tenho. Perfeita noção do ambiente. Foi jogo à tarde, não é? Foi às 3 da tarde em Roma, às 2 da tarde cá. Eu acho que o enviado especial da bola foi o Aurélio Márcio, foi o Alfredo Farinha, foi um dos dois, que a páginas tantas escreveu o Wembley comparado com o Olímpico de Roma parece um funeral, porque o apoio à Roma foi de tal maneira durante o jogo todo, que é daquelas coisas que não se esquecem. Mais apoio, se calhar, mas um apoio mais fanático, foi em Craiova, depois na meia-final. Craiova foi em Craiova, mas deixa-me acabar aqui a Roma, porque o João Alves faz uma exibição do outro mundo. Faz os passes para os golos e faz um jogo daqueles mesmo de encher o olho. E sabes como é que é a imprensa italiana? Nós chegámos, no aeroporto estavam jornalistas, muita coisa, e o Alves disse qualquer coisa. Pronto, aquilo no dia seguinte aparece no jornal: venho à Itália ensinar a Falcão a arte de jogar futebol. E o João fica atrapalhado. Disse: vem ter comigo, tens que me ajudar a desmentir isto. Eu não disse nada disto, e não sei o quê. No fim do jogo, temos que dizer que não. Eu disse: está bem, João, tudo bem. O João faz um jogo em que, de facto, encheu o campo, fez os golos, ele fez uma exibição monumental, e no fim do jogo disse: João, queres falar com alguém por causa daquilo? Já não é preciso. Já não é preciso. Mas de facto, ver o Alves jogar era um regalo. Era um regalo, porque
era inteligente e tinha uma técnica absolutamente soberba. Aí a equipa jogou como um todo e só por isso é que foi possível ganhar aquela Roma. Foi uma equipa que se entregou ao jogo todo e que o Eriksen tinha uma frase muito constante. Ele dizia aquilo em inglês, que era "keep the team together". Era a grande preocupação dele, quando não havia essa preocupação assim de uma forma tão intensa no nosso futebol, era manter os setores juntos. A equipa tinha que estar toda junta. E ele nisso, e nesse dia a equipa esteve sempre junta, conseguiu em muitos momentos defender longe da baliza, noutros a pressão era muito e foi preciso mesmo quase meter o autocarro, porque era muita pressão, mas muitas alturas a defender fora e depois a jogar sem medo nenhum, sem inibição nenhuma. Isso foi outra coisa que o Eriksen trouxe, que foi uma desinibição total nos jogos fora. Era uma questão de mentalidade e ele mudou essa mentalidade. E na Roménia, estavas a falar há bocadinho? Na Roménia, depois, foram dois empates, não é? Meia final, não foi golos fora. Na meia-final, a Universidade de Craiova, que era campeão da Roménia, era a equipa do regime, não era o Dinamo de Bucareste, não era o Steaua, na altura eles meteram as fichas todas, o Ceausescu meteu as fichas todas na Universidade de Craiova. E o Camataro, ponta de lança, e vieram a Lisboa e esses sim, trouxeram um autocarro de 5 andares. Não saíram da área, 0-0, oportunidades. Camataro a jogar a defesa central. Camataro que depois, e há poucas pessoas que se calhar sabem disto, quando foi o fecho do terceiro anel, o jogo de fecho do terceiro anel no domingo foi Benfica-Porto. E o Camataro jogou pelo Benfica. Ok. Porque o treinador, o Lucescu, veio e trouxe-o, e ele jogou a segunda parte desse jogo do Benfica. Mas o Camataro, nesse dia, cá em Lisboa, jogou a defesa central. Lá, é um ambiente absolutamente fanático mesmo. O hotel cercado, não nos deixarem dormir, porem as colunas viradas para os quartos durante a madrugada. Aquilo valeu tudo e mais alguma coisa. E um ambiente muito pesado. Eles começam a ganhar 1-0, o Philly depois empata na segunda parte, foi o Philly, e depois a partir daí caíram completamente. Das grandes imagens que eu tenho é ir para a cabine, aquilo subiu-se umas escadas e no cimo das escadas está a Nadia Comaneci a chorar, baba e ranho, porque aquilo para eles nunca nenhuma equipa romena tinha ido a uma final europeia. O Ceausescu deu feriado naquele dia. O jogo foi uma quarta-feira, deu feriado, e aquilo era uma causa nacional. Nós depois fomos ao hotel buscar as malas, tínhamos o hotel cercado, mas bem cercado, não eram poucos, era um hotel cercado por uma multidão. Conseguimos entrar para a porta da cozinha para ir buscar as malas e voltar ao hotel, e depois, quando estávamos para sair já dentro do autocarro, começaram a apedrejar o autocarro, uma pedra grande partiu um dos vidros, partiram vários vidros, um deles, e houve um pedaço de vidro que foi alojar-se no olho do Júlio Borges, que era o chefe de departamento de futebol. E há fotografias, nós há pouco tempo ainda recordámos isso, há fotografias do Júlio Borges a ser tratado pelo Milton Marques da Pena e pelo Dr. Amílcar Fonseca dentro do autocarro, com os vidros todos partidos, e com aquilo foi uma aventura. Sair de Craiova foi uma aventura. Mas valeu a pena e foi uma grande experiência. E a seguir ao Eriksen, quem foi o treinador? A seguir ao Eriksen, El Cernay, não? Ainda não. O Sr. Fernando Martins queria um treinador mais disciplinador e contratou o Tomislav Ivic. E o Tomislav Ivic esteve um mês e pouco. Não começou a época sequer. Sim. Aquilo houve ali eu diria quase que um choque cultural. O Tomislav Ivic era um grande treinador, metodologia completamente diferente do Eriksen, e as coisas não correram tão bem. E depois houve uma questão
que veio para a ribalta, que ele queria receber em dólares, e o Benfica queria pagar em escudos. Não sei se foi essa a razão, tenho dúvidas. De qualquer forma, ele acabou por sair e veio para o Chernay. Ok. Veio para o Chernay com... Que tinha treinado o Bayern, não era? Ou vinha do Bayern? Não. O Paul Chernay foi 2 ou 3 anos campeão no Bayern e foi treinador do Bayern na época em que o Bayern vai à final da Taça dos Campeões Europeus, que perde com a Aston Villa. Okay. O Chernay tinha um grande currículo. Sim. Simplesmente o Chernay não era treinador para equipas, para fazer as equipas. E o Benfica naquele ano tinha perdido Humberto Coelho, que se tinha lesionado e que não podia jogar mais. E estamos a falar de Humberto Coelho. Claro. Tinha perdido o Stromberg, que tinha ido para a Atalanta, Chalana, e tinha perdido o Chalana, que tinha ido para o Bordeaux. E o Chernay, o Paulo Chernay, não era muito de... Achava que uma equipa como o Benfica, os jogadores tinham que saber tudo. Não era preciso estar a ensinar nada, tinham que saber tudo. E não dava muita atenção a muitas coisas. E foi uma época de grandes confrontos e de grande tensão. E tu também traduzias do... Não. Quem era o tradutor? Ele só falava alemão, falava húngaro. O magro, alemão era o Pedro Magro, que na sim. altura era estudante de medicina e que tinha feito a escola alemã. Okay. Portanto, o Pedro é que era o intérprete do Paul Chernay. Deve ter boa história do Pedro. O Pedro não escrevia um livro, o Pedro escrevia vários livros, todos eles best-seller. Mas o Paulo Chernay era o quê? Era uma personagem cativante ou... Não. Nada? Não, olha, é assim, eu tive uma história com ele que mostra uma personalidade um bocadinho diferente daquilo a que estamos habituados. Ele não elogiava ninguém. Para fazer um elogio, tinha uma prática que era antes do jogo, que chamava 2 ou 3 jogadores, começaram por ser 3, depois passaram a ser 2, para se aconselhar com eles em relação à equipa, quem é que devia jogar, coisa que já fazia no Bayern, pronto, que conversava com aqueles que ele achava que eram os mais influentes no balneário, mas não era de elogios. E houve um dia em que o Pedro Magro vai à cabine, e o Pedro era muito cerimonioso sempre, e diz ao Sr. Delgado: o Sr. Chernay queria falar consigo. Eu disse: alto, isto não vai correr bem. Não vai correr bem. E lá fui à cabine do Paul Chernay, que em alemão, o Pedro a traduzir para português, me disse que estava muito satisfeito comigo, que eu trabalhava bem, que era bom guarda-redes, que era um lugar com poucas hipóteses de mudar, e que eu tinha que perceber isso. Um elogio que eu fiquei surpreendido. E depois acaba a dizer o seguinte, portanto, a única coisa que tem que ficar à espera é que o Bento tenha um acidente de automóvel, como aconteceu ao Sepp Maier, para poder jogar. Eu saí de lá, sem saber se havia de rir, se havia de chorar. Cheguei à cabine, contei ao Bento: olha, ele diz que tem que esperar que tenhas um acidente de automóvel para poder jogar. Mas é assim, isto é quase eu não sei, são 2 pratos da balança muito desequilibrados. Num é um momento um elogio, mas depois é um humor negro. Sim. A seguir, porque ele era treinador do Bayern quando o Maier teve o acidente de automóvel, e foi o Jungens que depois ficou com a baliza, e ele fez ali a analogia mas foi e teve alguns incidentes. Teve um incidente gravíssimo com o Silvino. O Silvino foi o Piatra que evitou consequências piores, e o Silvino não teve culpa nenhuma. Dentro do balneário? Não, no campo, durante um treino. O Silvino, num cruzamento, o Veloso vinha de lesão e o Silvino encostou-se a ele. Cruzamento, saiu a bola e, obviamente, o Veloso, quando caiu, meteu mal o pé e ressentiu-se da lesão. E o Chernay começou a disparatar com o Silvino, que não tinha culpa nenhuma, mas de uma forma muito ofensiva. Eu não vou estar a reproduzir o que o Chernay disse, mas foi de tal maneira que o Silvino passou-se. Foi à direita a ele,
A alcunha de Silvino era o Manitas, que tinha umas mãos, eu tenho as mãos grandes, ele ainda conseguia ter as mãos maiores que as minhas. Foi direito a ele e o Pietra apercebeu-se e segurou e depois nós separámos. Foi um incidente muito, muito feio. Numa época cheia de problemas, a equipa não era tão boa como a equipa dos outros anos, não jogava tão bem, acho que acabou por ficar em terceiro lugar. Último jogo, final da Taça de Portugal, Estádio Nacional, Benfica-Porto. O Porto tinha ganho ao Benfica na Supertaça, tinha ganho ao Benfica os 2 jogos no campeonato, portanto era favoritíssimo. E uma das decisões do Charney ao longo da época foi prescindir do Cheu. O Cheu que era o ponto de equilíbrio daquela equipa. E o Cheu não jogava há 6 meses, praticamente. E houve muitas alturas em que não foi sequer convocado. E naquele jogo, alguém lhe terá dito que era essencial que o Cheu jogasse. Ele pôs o Cheu no 11 e a equipa reequilibrou-se. Ganhámos 3-1 ao Porto, ganhámos a taça, ele ainda levou, portanto, um troféu. E eu escrevi isto no meu último livro, escrevi esta história. Acaba o jogo, o Sr. Fernando Martins vai à cabine e diz quanto é que é o prémio, tudo bem, e depois diz, vocês estão convocados, atenção, não estão convidados, estão convocados para amanhã irem almoçar ao Hotel Altis para a despedida do Sr. Charney. Pronto, e lá fomos. Não foi o Silvino e não foi o Nivaldo. O Nivaldo também tinha uma relação muito má com ele, ou ele é que tinha com o Nivaldo não fazia mal a ninguém. Toda a gente no Altis para a despedida de Charney, almoça-se, os discursos da praxe, o Fernando Martins agradece, o Charney diz que foi uma honra, enfim, tudo politicamente correto. O Fernando Martins oferece-lhe uma águia lindíssima em bronze, Charney agradece. O almoço foi no restaurante no primeiro andar e Charney depois, no fim, acaba destas escadas, quando passa pelo porteiro oferece-lhe a águia e vai-se embora. É um momento Charney absolutamente fantástico. Absolutamente fantástico. Completamente desprendido em relação ao clube, fez o que tinha que fazer, não estava para mais nada. Mas é muito curioso porque os jogadores daquela geração, nós reunimos muitas vezes, assim, passamos mais tempo a contar histórias passadas com o Charney do que com qualquer um dos outros treinadores. Sim. Com qualquer um dos outros treinadores, porque de facto em termos de histórias foi um manancial tremendo. E a seguir ao Mortimer, não? Ou alguém... A seguir ao Mortimer na segunda passagem. Pois, na segunda. E então? Na segunda passagem. Um treinador clássico, uma pessoa extremamente honesta, um profissional de mão cheia, uma pessoa com quem eu gostei de trabalhar e com quem, e que a última vez que o vi, o senhor já faleceu, foi bom, eu gostei de o ver, ele gostou de me ver, sabes, aquela sensação que existe. História muito gira com o Charney, com o John Mortimer. O John Mortimer era muito cumpridor com tudo, e mais alguma coisa. Nós fomos jogar à Checoslováquia, ainda era Checoslováquia, com o Dukla, para a Taça das Taças. Eu fiquei no quarto com o Bento. O Bento ficava sempre com o Humberto, quando o Humberto deixou de jogar passou a ficar comigo. Ou eu é que passei a ficar com ele. Portanto, nessa noite, o Bento tinha comprado cá, no free shop, uma garrafa de whisky. Que levou na mala, e depois, quando chegou à noite, antes de dormir, ele perguntou, queres beber um whisky? Eu disse, ok, bora. E bebemos uma coisa. Só que ele guardou a garrafa e esqueceu-se de guardar a caixa, que ficou lá em cima à vista, em cima da cômoda. John Mortimer foi dar a volta aos quartos à noite, como dava normalmente, foi com o Tony, e chegou ao nosso quarto,
aquela conversa, estão bem, não sei o quê, durmam bem e tal. Quando ia à meio da conversa, olha assim e vê a caixa. Começou a ficar encarnado, ele ficou encarnado, ele tinha um nariz muito grande, começou a ficar encarnado, o nariz começou a ficar encarnado e eu estava a ver o que é que ia na cabeça dele. A cabeça dele ia assim, eu não posso mandar os dois embora, senão amanhã não tenho guarda-redes para jogar. Então optou por dar meia volta, deu meia volta, foi-se embora, nem boa noite disse, e não voltou a falar do assunto nunca mais. Pois, claro. Mas ali foi, eu estava mesmo a ver o que é que lhe estava a passar pela cabeça. Se manda os dois embora, quem é que vai abolir isso? Eu apanhei há dias, no Jornal da Bola, um jogo particular na Luz, em que tu és o guarda-redes do Benfica e o Schmeichel é o guarda-redes do Brondby, será? Não, do Vidrov. Vidrov, exatamente. Não sei se o Schmeichel jogou a guarda-redes, jogou a ponta de lança, jogou a guarda-redes. Foi. Sabes uma coisa gira? E o Benfica perdeu, foi assim uma coisa, não foi? Não foi 0-4, 0-3? Foi antes de irmos. Nós íamos à tarde para Liverpool. E para nós aquilo foi um treino. A sério? Foi Liverpool jogar a Taça dos Campeões? A Taça dos Campeões perdemos 1-0. Perdemos 1-0 em Liverpool. E para nós, aquilo jogou uma equipa alternativa. A equipa jogaram júniores. Porque era um treino antes de irmos, antes de irmos para coisa. Pronto, havia um jogo lá com os indivíduos que nós não sabíamos quem eram. O Schmeichel estava nessa equipa. E antes do Europeu de 96, o primeiro jogo foi Portugal-Dinamarca. A Dinamarca era campeã em título. É verdade. E eu, nessa altura, estava no Record. E fui a Copenhague fazer um Dinamarca-Israel, que era o último jogo da Dinamarca antes do campeonato da Europa. E depois ia tentar entrevistar o Schmeichel, que cá não dava entrevistas. No fim do jogo, falei com o press officer da Dinamarca, que me disse em que voo é que ele ia, como é que não ia. Aliás, íamos no mesmo voo. O Schmeichel disse que não estava interessado em dar entrevistas. E depois, há coisas que são... E eu disse, não queres dar entrevista? Não dá, não vou andar aqui a pedir entrevista. Fomos para o avião, o Schmeichel não sabia que nós íamos no mesmo voo. Ficou pior que estragado, porque tinha dito que não, eu depois vou coisa, ele tinha dado uma desculpa. Não, eu vou num voo coisa, mais tarde, não pode ser, depois mesmo voo. E fizemos Copenhague, Frankfurt, Lisboa. Chegámos a Frankfurt, houve um atraso muito grande no voo para Lisboa. E o Schmeichel vem ter comigo e diz-me assim, estamos aqui, podemos fazer entrevista. E eu disse-lhe assim, agora não tenho gravador. E não tinha metido tudo não tinha nada. Então, fiz a entrevista ao Schmeichel, nas costas de algum papel e de faturas e de papel do hotel e das contas do hotel, que na altura eram folhas A4 grandes, que vi. Fiz a entrevista ao Schmeichel aí e estivemos a falar e ele assim para mim, eu acho que joguei contra ti. Eu lembro-me de ti ter jogado neste jogo assim. Eu disse-lhe, lembras-te de mim? Eu não me lembro nada de ti, não faço a mínima ideia. Eu lembro-me mal do jogo, quanto mais de ti. Mas pronto, tem esta piada, não só que foi a entrevista mais improvável que eu fiz, claro, nas condições mais improváveis, que foi escrever a entrevista nas costas da conta do hotel. E depois com este plus que foi ele dizer que se lembrava de mim, eu não me lembrava dele e não me lembro ainda desse jogo, porque esse jogo foi daquelas coisas que, claro, que não mas depois ele veio para o Sporting e com certeza tiveste mais alguma vez com ele? Nunca mais? Não, depois no Sporting tive. Pronto, exatamente. No Sporting tive, aliás, esta entrevista é feita quando ele está no Sporting. Ok, está bem. Esta entrevista é feita 96. Não é. Ele está no United ainda. Ele está no United. Esta entrevista é feita, pois. Quando ele está no United ainda, e que temos depois cá, tive algumas vezes com ele, nomeadamente em Vidal Pinheiro. Foi? No dia do título? No fim do jogo, porque aquilo, Vidal Pinheiro deu para toda a gente entrar, aquele Sporting estava em festa. E foi uma conversa gira e disse assim, já viste a sorte que tens ou a sorte que dás?
porque acaba por ser emblemático. O Sporting não era campeão há 18 anos, ele chega, teve algumas dificuldades iniciais de adaptação, porque pensava que vinha de férias, e a páginas tantas tiveram que lhe explicar que tinha que trabalhar um bocadinho mais, coisa que ele percebeu e foi determinante. E o Schmeichel é um dos maiores guarda-redes da história. Claro. Peter Schmeichel é um dos maiores guarda-redes da história. Tu tocaste portanto, tu foste como jornalista do Record ao Europeu 96? Fui. E ao Mundial 98 em França? Eu fiz 6 europeus, 5 mundiais, uma Copa América e uns Jogos Olímpicos. Copa América foi onde? Na Bolívia. Na Bolívia. Em Que a Bolívia foi à 97. final com o Brasil. Bolívia-Brasil. Um gol do Erwin Sanchez, não é? Marcou. Sabes que aquilo no estádio, o estádio Hernán Siles, que fica a 4.300 metros. Como o ar é rarefeito, a velocidade da bola é sempre muito maior porque o ar oferece menos resistência. E os pontapés de meia distância naquele estádio são os mais difíceis para o guarda-redes defender. O Sanchez tinha um pontapé fortíssimo, mas o Brasil tinha uma equipa muito forte. E quem é que tu apanhaste do Brasil de entrevistar? Porque imagino que naquele tempo era bar aberto, não? Era quase. Era preciso ir lá. O mais giro foi o Paulo Nunes, que vinha para o Benfica nesse ano. Esse ano vinha o Gamarra e vinha o Paulo Nunes. Eu depois de sair dali fui para o Paraguai entrevistar o Gamarra, e havia outro jogador do Paraguai que também estava para vir para o Benfica, que era o Arce, que era o defesa direito. Lateral direito, sim. Mas com o Paulo Nunes foi curioso, porque havia uma grande dúvida se vinha, se não vinha, e ele, depois de um treino, contou tudo. Onde é que tinha estado? O Tony era diretor desportivo na altura. Onde é que tinha estado com o Tony? Onde é que tinha assinado? O que é que tinha feito? Eu não sei se ele chegou a dizer quando é que vinha ganhar, mas contou tudo e mais alguma coisa. E eu era o único jornalista português que lá estava. Portanto, na caixa. Correu bem. Claro. Correu bem. Gostei muito de falar nessa altura com o Mário Zagallo. Gostei muito de falar com o Mário Zagallo. Entrevistar ou falar a título pessoal? Foi falar. Eu fiz uma pequenina entrevista com o Mário Zagallo, ficámos a conversar bastante tempo, e o Zagallo tinha uma visão muito pragmática do futebol. Ele dizia-me assim, em relação àquela equipa do Brasil, que o Brasil tinha o Ronaldo, tinha uma equipa muitíssimo forte. Ele dizia, assim, eu com esta equipa do Brasil, a minha única preocupação é arranjar um bom equilíbrio defensivo. Claro. Porque um golo está sempre garantido. Um golo eles marcam sempre, com esta equipa, eu só tenho que garantir aqui algum equilíbrio defensivo. E vi nessa, e com o Zagallo, nesse ano, vi das conferências de imprensa mais duras de que tenho memória, porque aquilo valia tudo. Uma agressividade por parte dos jornalistas e uma resposta agressiva por parte dele, muito, mas mesmo muito para além daquilo que é normal. Pior que os espanhóis também. Em 98 acompanhei a Espanha, porque a Espanha, o primeiro jogo foi com a Nigéria, perdeu 3-2. 3-2 em Nantes. Eu andei com a Espanha essa semana, e com o Javier Clemente, mas aí eram conferências de imprensa mesmo de sangue. Sangue. As do Brasil ainda conseguiram, nesse ano, ser piores. Depois com o Parreira as coisas ficaram um bocadinho mais calmas, mas nesse ano aquilo valia tudo, era mesmo uma agressividade muito grande e quase a chegar à ofensa. Com o Clemente e com a imprensa espanhola foi também, o Clemente não era de se ficar, pois. A imprensa espanhola é muito mais dura que a nossa. Sim. É muito mais dura que a nossa, e mas foram boas lições. Foste a europeus e mundiais, à final mesmo também? Finais, foste a todas as finais? Quase todas não fui. Olha, por exemplo, eu não fui à final dos Jogos Olímpicos do Rio, que foi um Brasil-Alemanha, porque achei que não valia a pena. Assim, o Brasil levava uma equipa forte, a Alemanha levava uma equipa, porque aquilo não ia ser grande coisa. Os brasileiros iam embandeirar em arco, nunca tinham ganho nenhum campeonato da Europa, preferir fazer outras coisas. Acho que uma pessoa nos Jogos Olímpicos, apesar da experiência toda que eu tive nestes europeus todos e nestes mundiais todos, os Jogos Olímpicos são o mais duro de tudo, porque são 17 dias em que se concentra tudo. Claro. Em que tu andas a correr para um lado e para o outro e tens que escrever. É muito intenso. Sim. Tens que escrever, não é só ver. Só ver cansa.
Só ir para os sítios cansa. Agora ver e depois teres que escrever, e não são poucas páginas, todos os dias, foi muito duro durante aquele tempo todo. Mas posso dizer que vi o Dream Team. Em 92? Em Barcelona? 2000 e... ok. O outro Dream Team. 16. Ok. Aquilo é sempre Dream Team. Pois, Aquele tinha verdade. o Kevin Durant. Pá, é uma maravilha ver o Kevin Durant jogar. Ele não anda, ele flutua. Espetacular. Vi o Mike Phelps, ainda fiz uma pequena entrevista ao Mike Phelps também. Mas é isto que os Jogos Olímpicos nos oferecem, claro. Nos dão-nos esta possibilidade de ter ali os maiores atletas do mundo ali no espaço de uma cidade. E tu sentiste que ao começar a fazer europeus em 96 e mundiais em 98... Eu comecei em 90, eu fui ao Campeonato do Mundo de Itália, na revista Sábado. Ok. Eu fiz o meu primeiro mundial é o Itália 90. Boa. Eu comecei a trabalhar como jornalista em 89. Ok. E fiz o mundial todo? Fiz o mundial, fiz o mundial, andei com o Brasil depois saí com a Argentina, mas foi a minha primeira experiência trabalhando para um semanário, claro. Que era um ritmo muito mais diferente, claro. E depois assim, tenho, salvo seja, não tive nada a ver com o assunto, mas tenho como coroa de glória o Campeonato da Europa 2016, claro. Que andei com Portugal. Eu raramente, eu acho que foi a única vez que andei com Portugal, porque em todas as competições eu nunca andei com a Seleção Nacional, andei sempre ou com os adversários ou a fazer reportagem. E depois ia fazer jogos de Portugal e regressava para outros, ia para outros sítios à base, mas nunca andei com a equipa. O Campeonato da Europa de 2016, eu já tinha acreditação para os Jogos Olímpicos e não era para ir ao europeu, era para ir o Rogério Azevedo, que teve um acidente 3 semanas antes, e ficou impossibilitado de ir. Eu acabo por ir, à última hora. Eu cheguei, pus as malas e uma semana depois estava a arrancar para o Brasil para os Jogos Olímpicos. Foram ali uns dias intensos, mas depois tens aquela possibilidade de ter estado em Paris no dia 10 de julho de 2016 e de ver o Éder e de dizer coisas impróprias quando o Éder pegou na bola. Não, começar por dizer quando o Éder entrou em relação ao Fernando Santos, e depois de quem sou amigo. Aliás, o meu primeiro livro foi o Fernando Santos que fez a apresentação. É uma pessoa de que eu gosto muito. Mas ali pensei muito mal dele e disse coisas quando ele meteu o Éder. E depois, quando o Éder levanta o pé para chutar, eu acho que chutámos todos com ele. E eu, nestes anos todos e nestas provas todas, eu não sei se só o Vítor Sebeck tem mais competições internacionais. Nunca fiz essa conta, mas acho que sim. Mas o Vítor tem mais que eu, de certeza. Mas na bancada de imprensa, eu, quando chego à bancada de imprensa, sou sempre muito contido. Seja cá no estrangeiro, seja onde for, sou sempre muito contido. A final do Campeonato da Europa 2016 foi a exceção que confirma a regra. Porque aquilo ali não houve contenção, e depois de estarmos a ganhar 1-0, então, assim... Fui mais um adepto que estava lá do que o jornalista que devia estar ali circunspecto a analisar o jogo. Para a bola. Que, curiosamente, o Vítor Serpa fez a crónica do jogo e eu fiz a equipa de Portugal. E não tinha pensado em notas ainda, que notas é que havia de dar, e o Miguel Cardoso Pereira ligou-me da redação e disse, ele sempre me tratou por você, não sei porquê, disse-me, delegado, e se desse 10 a todos? Eu disse, Miguel, mas que grande ideia, pá. Isso é uma ideia genial. Está feito, está comprado. E então, todos os jogadores que entraram, mesmo, sim. Toda a gente, foi tudo corrida 10. Porque era um dia especial. Era dia 10, tinha que ser era dia 10, tinha que ser marcado de forma especial. Esse dia, mas foi, do ponto de vista profissional, obviamente que foi gratificante poder não só estar com a seleção durante aqueles 30 dias ou 40 dias, que aquilo foi antes de ir... 40, seguramente. Normalmente, como aquilo depois começar muito mal, nós estarmos ali
em Lyon, atrapalhados com a Hungria. Atrapalhados com a Hungria, vamos ver se sim ou se não, se dá para passar, e depois não só dá para passar, como caímos no sítio certo, e depois aquilo ali foi sempre a melhorar. Nós fazemos tudo à conta de um gol islandês. Exatamente. Nós fazemos um belíssimo jogo com a Croácia. Em Lens, fazemos um belíssimo jogo com a Croácia, muito equilibrado, aquilo podia ter caído para o lado deles, caiu para o nosso. Depois, o jogo com a Polónia também em Marselha é muito equilibrado, ganhamos nos penaltis, é aquela do vai João que tu bates bem. Exatamente. E depois com o país de Gales já foi fácil, porque Gales, quando chegou à meia-final, para eles já tinham ganho a final, já estavam satisfeitos. Claro. E depois a final é irrepetível. A final é, em termos de emoção, é uma coisa absolutamente fantástica. E depois saímos do estádio já a altas horas. Tivemos lá um incidente lá com segurança que não nos queria deixar ir ao relevado. E tivemos um incidente, mas foi bom. Foi bom porque fomos na mesma. Ainda o mandei tomar uns compensados porque ele estava mal disposto. E depois peguei no carro e fui eu que fui a guiar com a nossa equipa de reportagem, éramos 5. Era o Miguel Nunes, que era o repórter fotográfico, e depois era o Vítor Serpa, eu, o Fernando Urbano e o Jorge Pessoa e Silva. E os 5 fomos para Paris, para o centro, e andámos ali na Etoile, eram 3 da manhã, 4 da manhã, a buzinar como se fôssemos adeptos normais. Andámos ali, porque andava tudo ali, os portugueses todos. E o que é que nós víamos ali na Etoile? Que estava cheia, estava apinhada de gente. Víamos portugueses e argelinos. Ok. Os portugueses com a bandeira de Portugal, os argelinos com a bandeira da Argélia. Os portugueses a festejarem a vitória de Portugal e os argelinos a festejarem a derrota da França. Claro. Foi assim o fim de festa. Foi assim o fim de festa desse campeonato da Europa. Muito bem, olha. É uma grande história para acabar. Uma belíssima história, nota 10 para a história. José Manuel Delgado, senhoras e senhores, foi o nosso convidado de hoje. Voltamos para a semana com outro convidado ilustre. Já sabe, siga-nos no r.pt, YouTube, Spotify. Estamos sempre à sua disposição. Grande abraço e até para a semana. Obrigado. Obrigado eu.